Porto Alegre. Eu acho que vai pintar Alex de titular, Valdívia de titular. Aí joga o time B. Nico, aí eu acho que vai ser o time B, não o C. Eu acho que vai mudar um pouco. O susto não colocou o Nico Freitas onde? O Nico estava suspenso pela Federação Uruguaia. Isso aí. Mas o Alex poderia ter começado. E o Nilton estava lesionado. Quem não jogou 90 minutos contra o Atlético Mineiro, jogou meio tempo, sei lá, deveria ter começado. Ele quis preservar todo mundo. Eu acho que ele não está tão errado. Não, tá errado sim. E eu acho que ele precisava girar, né? Que aí, na primeira vez que dá errado esse revezamento do Aguirre, ele já toma um pau federal, né? Não. Isso foi ótimo para mostrar que essa criança não é de ouro. Não, mas é outra coisa. Não é essa história. Eu acho que o argumento não é esse. O Internacional tem 3 times, o Inter foi pretensioso. Colocou. Mas é que, Daniel, o problema é o seguinte, Daniel. A Libertadores é uma competição de mata-mata que o Inter tem chance de ganhar, mas que a maior chance, diante das probabilidades matemáticas, é de não ganhar. E o time do Atlético é ruim. Se cair no... Só que ele contratou para ganhar. Tá bem. Esse é que é o Daniel, detalhe. se o Inter cair no Campeonato Brasileiro, com o seu time titular ali adiante, tiver perdido 3 partidas seguidas na competição... Mas isso aí aconteceu há anos, está acontecendo há anos pro Internacional. Mas aí não busca mais. Se no Beira-Rio tivesse vencido do Lanterna, sempre assim. Só que é o seguinte... Seria o campeão brasileiro. Se faz forte para vencer. Não com o time titular, mas com possibilidades melhores que as de ontem. Não, eu acho que foi errado. Sinceramente, eu acho que a estratégia não foi tão errada assim. Ele preservou todo mundo. Foi completamente errado. O Ribeiro, queria botar os titulares, é isso? Põe um time decente. Se esse time tem entrosamento, não toma 3. Quem não jogou 90 minutos contra o Atlético? Esses podiam jogar. Falta na quarta-feira. Vou dizer mais, tá? Isso é uma decisão política. É política. É o clube que toma esse tipo de decisão. Ou o clube pode chamar o treinador e dizer assim, tu tem liberdade para decidir, nós vamos te acompanhar. Então, eu acho que tomou a decisão foi a direção. Não, se foi assim, não jogar, cara. Eu acho como é que foi. Eu acho que a direção deu a liberdade, a direção que tomou a decisão. Não, mas certamente ele comunicou à direção o time que ele ia jogar e a direção aceitou. Não podia. Diante das possibilidades que tinham, a Guerra montou um ornitorrinco tático ontem, né? Eu discuto realmente a formação e algumas peças. Agora, que esses jogadores que não estavam sendo aproveitados nem no segundo time, que foram fonte de alto investimento, tinham que jogar. Não, Vitinho, anda Tem que jogar, mas tu tem que formar um time. Tem um termo que tu usa muito, que foi o Inter contra o Atlético Mineiro. O Inter foi intenso contra o Atlético Mineiro. Obrigado. O desgaste é muito maior. Muito maior. Não está errado o Diego aqui, gente. Foi apenas um jogo. Aliás, o Atlético preservou também seu time titular, né? Empatou fora de casa no sábado com o Palmeiras em 2-2, o jogo com alternância de placar bem interessante. Eu comentei esse jogo pela Rádio Bandeirantes, Meneghete. Aliás, comentou todos os jogos. O ano comentando bastante. Era um time reserva também. Só com o Vitor. Tinha o Giovanni Augusto. O Jô entrou, né? Que é reserva. Entrou, né? Mas aí é que tá. O Jô entrou e é reserva. Quem mais? O Giovanni? O Cárdenas foi titular e é reserva, não é C. Era B do Atlético. O Cárdenas era um jogador que até nem ia ficar no Atlético. Mas só tem o seguinte, tá? O que me chamou a atenção nem foi tanto as alternativas do Atlético. Golaço do João, hein? Embora a gente... Isso é gol de centroavante. Falado muito sobre isso porque é o adversário do Inter, né? Agora o Palmeiras estava com o seu time titular. O Palmeiras tem um time muito ruim. É fraco. Mas eu acho que contratou 22 jogadores. Eu acho que é um time que vai crescer no decorrer da competição. Não, mas vai ter que crescer, né? Quem? O Palmeiras? Só que... Sim, o Palmeiras. Tá se falando no encaixe do Palmeiras com esse monte de jogador. O Vitor já tomou seu primeiro frango na competição, que é natural. 50 minutos. 50 minutos. Mas aqui o Palmeiras tem um matador, velho. Isso aí faz a diferença. Rafael Marques é definidor. Eu achei time do tamanho da Ponte Preta, Daniel. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para crescer. O Dida pode estar saído do Inter, né? Tem um interesse do Coritiba e o Carlos Pellegrini ontem, depois do jogo, chegou a dizer que durante a semana isso vai ser decidido, mas não me pareceu que o Inter... Normalmente ou eles negam, não houve resistência, pelo menos é uma leitura que estou fazendo da entrevista do Carlos Pellegrini, de que essa semana vai ser decidido. O que me estranha, né? Porque o Dida... Não, é que o Dida está aqui, a menos que ele queira muito jogar até o final do ano. Vou cumprimentar o Dida, que ele pode tenha sucesso, receber o seu salário. Que ele tenha sucesso nessa nova empreitada profissional dele, nessa atividade que começa agora na vida dele, que ele consiga... Mas, gente, ele não vai ser o diretor... Ele fica aqui, ele vai ser o diretor... reserva. Ele não vai ser o diretor executivo do Curitiba? Não, goleiro. Acaba com 42 anos, cara. Mas por que o Curitiba está descontente? Eu não acompanhei, então o goleiro lá deve estar mal. Olha, a Curitiba está fazendo
uma temporada ruim, né? Tomou 3 do Operário. E mesmo assim vai dar um trabalho pro Grêmio sábado. Olha, isso é um prejuízo pro Curitiba. Sabe que o Inter considera o Dida um cara importante pro grupo, tá? Ele acha que o Dida é uma referência... Bom, o Dida é campeão de Champions League, né? Campeão de Champions League. Não, ele é um cara... Campeão de Libertadores e de Champions League. Não, e outra coisa, ele é o terceiro goleiro do Internacional, tu não vê ele reclamar. É verdade. É verdade. Isso aí a gente tem que elogiar. O Inter considera ele uma liderança positiva. Só que deu, né? Mas tu tem uma Libertadores aí, né? E tu tem Alisson e Muriel. Não, eu digo até pela liderança, pela experiência que ele tem, já que ele está aqui, né? O Inter fez um investimento de 2 anos, a menos que seja bom para os dois, né? Enfim, aí isso vai ser decidido ao longo da semana. 41, eu acho que o Dida quer jogar também, né? Não sei, essa é a questão. Só se ele quiser. Se ele quiser jogar, aí vale a pena para ele. Porque senão, eu acho sim. Teria por que não, né? Fica aqui. Eu acho que o Internacional poderia aproveitar o Dida fora do gol, tá? Fazer um trabalho com goleiros de base, esse negócio. Tu quer aposentar o Dida todo Não, eu acho que já passou. Tu já transformou ele em diretor executivo, preparador de goleiros? Ele não é goleiro, ele passou, cara. Aliás, o Kleber passou, né? O Kleber não ficou. Teve um desentendimento com o preparador físico. Desentendimento é o que eu tenho contigo, Meneghetti. Não foi só desentendimento. O engraçado é o seguinte, foi um pouco mais forte. O engraçado é que o presidente Vitório Pífero, questionado pelo repórter Matheus Trindade na sexta-feira pré-Grenal, achou que a imprensa deu um pau na imprensa, que a imprensa estava inventando notícia negativa, uma semana depois demitiu por causa da briga. Soco na cara, né, Meneghetti? Isso é justa causa, isso aí não tem o que fazer, né? Uma pena mesmo. A gente sabe que o Kleber é epidérmico, a gente sabe que ele é assim, né? Ele é meio louco, né, na verdade. Mas é uma pena, né? Porque tem uma trajetória de treinador aí, eu acho que ele tem potencial. E a versão oficial da direção do Inter é de que o Inter estava liberando o Kleber para realizar a sua atividade profissional. Proteger o profissional. Mas não omite o fato, né? Mas o Pellegrini até disse, houve um fato, mas eu não gostaria de falar sobre ele. E disse que não foi isso que desencadeou a decisão. Claro que foi. Se não foi, então conta qual é o fato. O fato é esse, liberar o Kleber para realizar a atividade profissional. Como é que vai explicar? Nós estamos liberando o Kleber porque o Kleber está ganhando. 9 títulos em 11. Eu lamento pela perda de um grande profissional no trabalho de campo, mas eu entendo a direção do Internacional em tomar essa decisão pelo que aconteceu. Tem coisas que tem limite, né? Não tinha que fazer. E estão cogitando ele na seleção brasileira, né? Com a demissão do Galo na seleção. Já foi anunciado que anunciaram o outro, Dunga, e que o Dunga vai treinar a seleção olímpica. Mas o Kleber é para trabalhar na base. Não, mas foi o Atlético Mineiro. Profissional do Atlético Mineiro. Para ser o técnico da seleção olímpica ou não? Vai trabalhar junto. Ser o substituto do Galo. Aliás, outro acerto. Meneghetti, a torcida colorada criticando muito os jogadores que atuaram ontem, o Vitinho, o Anderson, o Paulão, o Alan Ruschel e o Cláudio Vinck também. O Alexander, ele diz que o Inter deixou de contratar jogadores como o De Arrascaeta e trouxe o Anderson e o Vitinho, né? Não está insatisfeito com a derrota de ontem. O corneteiro, ele diz, se tivessem feito isto de poupar jogadores, no Grenal teriam voltado de Belo Horizonte com vitória contra o Atlético Mineiro na Libertadores. E o Júnior questiona o Ribeiro. Ribeiro, preferia sacrificar o teu exército numa batalha em 38 rodadas ou em uma que decide uma guerra? Acontece que o Campeonato Brasileiro é uma guerra feita de 38 batalhas, todas elas iguais. Você perde uma, essa você já não ganha, não recupera mais. Muito bem, daqui a pouco a gente volta para mostrar os gols dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Até já. Maio vai esquentar. O campo, o grito faz o jogo. Hora do contra-ataque. E seu território é acabar com a pressa e fazer silêncio. Não dá para desistir. Amanhã, 3h15 da tarde, Bayern de Munique, Barcelona. Apenas uma vaga para a grande final em Berlim. Maio quente, na Band. Quando eu era pequeno, os Popeds me ensinaram a poupar. Agora aqui em casa, já ensinei todo mundo. Meus pais têm um Poped pro carro novo. A minha avó tem um Poped pras férias. Seu chato da minha irmã quer ser alguém importante. Se eu fosse ela, começava me investigando nisso aqui, ó. Faça uma Poped Sicredi pro seu sonho também. Sicredi, gente que coopera, cresce. Coçou, transpirou, irritou? Os produtos antissépticos Unhex resolvem.
Os novos antissépticos Unhex para mãos e pés à base de óleo de melaleuca higienizam e controlam os odores da transpiração. Os antissépticos Unhex estão disponíveis em 3 versões: spray, talco ou solução, e podem ser usados por toda a família. Agora você já sabe. Coçou, transpirou, irritou? Antissépticos Unhex, na rede de farmácias mais econômica. Donos da bola. Oferecimento Shampoo Clear Man. Limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Vamos conferir os gols dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro ganhou o jogo por 1-0. Jogada, segundo a comissão técnica do Corinthians, uma jogada ensaiada. Bom, o Tite aplicou. O Edilson deu uma paulada pro meio da área e o... Agora o baita resultado. O Romero desviou. É um baita resultado. E pra mim inesperado, viu? Porque esse jogo foi em Cuiabá, mas conta como fora de casa pro Corinthians, tá? E ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro tá mal, tá? O Marcelo Oliveira tá pressionadíssimo. O Corinthians foi com time misto ou com time reserva, hein? Vocês sabem isso? Os dois, misto, os dois misturaram. Mesclou, Misto. Os dois têm compromisso, inclusive, na Libertadores agora. Quando é que é o do Corinthians? São tudo quarta-feira, né? O Paulinho até me corrigir. Quarta-feira. O Corinthians tem que... Nossa. Vai passar. Eu também acho que passa. Eu também acho que passa, mas acho que vai ser um parto. Vai fazer uma goleada. Vai ser... Não sei. Vai golear. Complicadíssimo. O São Paulo e Flamengo, um outro clássico do futebol brasileiro. São Paulo venceu por 2-1. Que passe do Wesley. Esse gol foi muito bonito. São Paulo resolveu o jogo quando botou o Ganso e o Pato no time, né? Luiz Fabiano, que não deve jogar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ele não foi expulso. Não foi expulso. Na segunda e cumpre na terceira. Não passa 2 jogos sem ser expulso. Aliás, Aí o gol do Pato, golaço. Golaço do Pato. O passe do Ganso. E o Ganso meteu a mão na bola, né? E aí depois... Pênalti pro Flamengo. O Everton vai descontar pro Flamengo. O São Paulo que tem que segurar o Cruzeiro no meio da semana. Venceu por 1-0 no primeiro jogo. Isso, mas tá com a vantagem. Sobre o Corinthians, o problema é o seguinte, o problema não é fazer 2 gols. O Ribeiro costuma dizer isso, é ter que fazer os 2 gols. Isso, é obrigação. Ter a obrigação de fazer numa naturalidade do jogo. Se fosse o primeiro jogo aqui, o Corinthians até poderia fazer 2 ou 3. Fluminense Joinville voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense fez o gol aos 40. Sábado de noite. Agora o Fluminense jogou com a camisa verde, cara. Cara, eu adoro isso. Adoro o time que ousa em camiseta. Que falta fazer isso no futebol brasileiro. 43 Quanto é que foi o jogo? A cor da grama. O Joinville jogou com uma meia. Havaí e Santos empataram ontem na ressacada em Florianópolis, 1-1. Eu vi o André Lima jogando ontem. Que saudade. E aí? Olha, eu amo o Brian Rodrigues. O André Lima ia fazer bem mais aqui, cara. Pode ter certeza. Santos colocou 3 pontos fora, na minha opinião. Eu vi esse jogo aí, o Santos colocou 3 pontos fora. Esse é um caso de que vai pesar lá na frente. Mas a gente não pode falar muito, né? É o Inter. Porque o Grêmio perdeu pontos para Ponte Preta em casa. Mas claro que o campeonato é um E o Inter perdeu um jogo que com o time titular ia fazer fácil o resultado. E o Sport goleou o Figueirense 4-1. O Argel vai ser demitido em seguida, né? Só tá fazendo pataquada. Não, mas ele chegou na final do Catarinense. Ele não ganhou no tapetão? Presta atenção. Esse pênalti do Diego Souza é espetacular. Escalação irregular. Olha lá. Agora tu presta atenção no outro de pênalti que ele fez. É irresponsável. A reação do goleiro. É um negócio impressionante. Muito talentoso e tal. O cara que faz isso, se ele acerta, ele é gênio, se ele erra, acabou a carreira. Irresponsável. Diego Souza e o Louco Abreu bateu um assim numa Copa do Mundo. Aí o goleiro tá esperando uma outra frescura do Diego Souza no pênalti, olha lá. Fica parado no meio do gol. Dá um bico no um foguete em cima do goleiro. O Diego Souza é o cara que não soube conduzir direito a carreira dele, né? Muito bom jogador. Mas tu sabe que é o seguinte, essa demanda das cavadinhas, né? Se tem uma coisa, uma influência. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Tchau, um abraço, Ribernet. Olha, você não pode perder de segunda a sexta-feira o Brasil Urgente com notícias aqui do nosso estado. Segunda a sexta, 4h15 da tarde, porque você sabe, né? Eu sou de hoje.